Olá, bem-vindos a mais um repórter mensal do Novos Capital. Sou Luiz Eduardo Portela, sócio-gestor, e hoje a gente vai falar sobre o mês de setembro. Bom, no cenário internacional, a gente teve dois destaques ao longo do mês. Tá? A gente teve Estados Unidos e China que movimentaram bastante os mercados. Né? Começando com os Estados Unidos, a gente teve logo no início do mês um debate entre Trump e a Kamala Harris, onde a Kamala se saiu muito bem, por sinal. Então, ela se recuperou bastante nas pesquisas, né, e nas bolsas de apostas. Né? Então, hoje, a gente está consolidando um cenário muito 50-50 para as eleições, o mercado acompanhando de perto, né, os estados chaves, né, para ver se vai ter alguma mudança, né, até novembro. Na eleição, a gente teve o Banco Central, né, americano, que iniciou o ciclo de corte com 50 bips, surpreendendo o mercado. Né, a gente tinha saído no número, né, de emprego, onde dois diretores do Fed sinalizaram 25, após o número de inflação, né, o CPI que veio, com os núcleos, né, 0,15, indicando uma inflação baixa, né, analisada abaixo de 2%. Né. Notícias de jornais caminharam, né, para 50 bips, e o Fed sacramentou isso na reunião, mesmo que dizendo que fez um seguro. Né. Comecei com 50 para não correr o risco de ficar atrás da curva, só que as próximas reuniões seriam, né, de 25 bips. Né. Isso ajudou aí a melhorar o humor aí global, né, acho que, né, com as bolsas subiram, dólar fraco, né, a parte custo de juros, né, fechou bastante, e do outro lado a gente teve a China, que surpreendeu positivamente o mercado, né, com mais estímulos, né, então dessa vez, né, parece que vai ser algo sustentável, né, não só, né, estímulos na parte fiscal quanto monetária continuaram cair os juros, né, então a gente separou um gráfico para mostrar, né, duas bolsas, né, bolsa de IEM, que pega também, né, China, Índia e grande parte da Ásia, né, que teve uma forte alta aí na ponta, e a bolsa da China também, né, que subiu bastante aí, após meses e anos, né, caindo, né, e uma tendência muito negativa. Né, então criou-se um ambiente muito positivo para risco, né, dos Estados Unidos iniciando um ciclo de queda mais forte, e China voltando a ter um estímulo né, para a economia global. Na Europa, né, seguiram caindo os juros, né, o Banco Central da Inglaterra, né, fez a parada técnica, indicou que vai continuar o ciclo na próxima, Canadá caiu os juros, e a gente teve um Japão mais dovido, né, lembrando que eles iniciaram aquela piora ali em agosto, né, subindo os juros, sinalizando que iam continuar subindo os juros, teve um desmonte de carry trade, teve uma piora muito forte dos mercados, né, deram um passo atrás e estão sinalizando que vão ter um cenário bem mais calmo daqui para frente. Né? Então a conclusão é que foi um mês, né, um cenário bem positivo aí para a economia global, né, de queda de juros, e China sustentando a economia global. Do lado negativo, só a Europa, né, com a atividade decepcionando. Né? Acho que após o verão europeu, após as Olimpíadas na França, que ajudaram a economia doméstica e contaminaram ali positivamente a Europa, os indicadores mostraram aí que a economia, né, voltou a decepcionar bem na ponta. Bom, e no Brasil, né, como sempre, toda vez que a gente tem um cenário externo bem benigno, a gente não consegue aproveitar, né, a oportunidade. Então o Brasil não conseguiu acompanhar a melhora aí dos emergentes, né, com o ciclo de queda nos Estados Unidos e o estímulo na China, tá, por causa de questões internas. Né? Então a gente teve o Banco Central iniciando um ciclo de juros, de alta de juros, que foi positivo, né, no tom bem rock, mostrando que está disposto a fazer, né, de tudo para reancorar as expectativas e trazer a inflação para a meta no horizonte, né, relevante. Né? Então, tanto o comunicado da ata quanto do relatório de inflação foram bem duros. Né? Isso tem ajudado, né, acho que até segurar o dólar, não deixar o dólar subir, né, com as notícias negativas do lado fiscal. A gente teve um condicionamento abaixo do esperado, a gente teve mudança de interpretação,
né, do que entra no superávit ou não, né, que traz, né, de volta aquele fantasma, aquele medo da contabilidade criativa, né, muitas notícias de você usar algumas despesas, né, em fundos, em empresas públicas para não entrar dentro da meta fiscal, dentro do arcabouço. Então isso trouxe aí preocupação para os investidores e impactou aí no preço dos ativos. A gente não conseguiu acompanhar essa melhora global. Do lado, né, positivo, a gente tem uma surpresa aí benigna com o IPCA. O IPCA que nos surpreendeu positivamente, muito em função de 2 itens apenas, então vamos acompanhar os próximos indicadores. Teve surpresa com o seguro de automóvel, né, que devolveu toda a alta que teve, né, devido por causa dos efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul. E a gente teve a promoção aí de cinema, que teve impacto aí, né, para baixo na inflação, que isso deve se reverter. Então vamos acompanhar os próximos indicadores. Do lado da atividade, segue muito firme aqui no Brasil, né, com desemprego na mínima, com a atividade surpreendendo positivamente, CAGED bem positivo, o que traz pressão aí para o Banco Central continuar subindo o juro. Juntando isso aos riscos, né, que as grandes secas, né, estão apresentando aí no Brasil, né, que geram pressão em frete no norte, né, onde os rios não estão mais navegáveis, gera incerteza em relação à safra agrícola no Brasil. Então isso tudo pode impactar a inflação de alimentos, né, no final do ano, né. A gente já tem uma pressão na parte de carnes no final do ano, então tudo isso traz um risco, né. A gente tem visto as bandeiras vermelhas nível 2, né, que a ANEEL tem acionado, né, para poder enfrentar essa seca. Então a gente está vendo um cenário aí de inflação aí, preocupando, com notícias fiscais que seguem ruim e pioraram, e o Banco Central iniciando um ciclo de alta, né? Então acaba que o Brasil fica num cenário bem ruim comparado aí com, né, no resto do mundo. Agora falando sobre a rentabilidade dos fundos, né, foi um mês onde, né, o movimento que a gente viu em juros, né, globais, né, de fechamento, ajudaram os fundos nossos aqui de renda fixa, que tiveram uma performance bem positiva, mas, porém, o cenário que foi muito desafiador aqui, principalmente a parte de bolsa, né, acabou prejudicando, né, os fundos de macro, né, toda essa questão, né, fiscal, o Banco Central, né, subindo juros, sendo duro, né, vamos trabalhar com juro real entre 7,5% e 8%, né, traz um ambiente bem desafiador aqui para o Brasil. Então, começando aqui a falar sobre, abrindo aqui a rentabilidade, pegando novos macro como base, que dá para explicar todos os fundos da casa. Começando sobre renda fixa internacional, contribuiu aí 0,44% no mês, nossas posições, né, aplicadas na Inglaterra, nos juros da Inglaterra, aplicadas nos juros nos Estados Unidos e tomadas na inclinação nos Estados Unidos contribuíram positivamente, né? A gente no final do mês mudou a carteira, a gente entrou em outubro, né, sem posição direcional. A gente acha, né, teve um fechamento muito forte da curva americana, projetando juro abaixo de 3%. A gente acha que está muito cedo, né, para ter essa certeza, né? Os números de atividade ainda seguem firmes, a inflação teve um ajuste muito positivo, mas a gente optou por não ter risco direcional, tá? Então a gente travou a posição vendida que a gente tem na Inglaterra, com posições tomadas nos Estados Unidos, né, acreditando que tem muito pouca queda precificada na Inglaterra. A gente acha que, passando os efeitos altísticos que a gente teve, verão europeu, né, que pressionaram a parte de serviços na Inglaterra, esses efeitos vão se dissipar e os próximos números de inflação vão mostrar uma convergência mais rápida. A Inglaterra vai poder ter um ciclo, né, parecido aí com os Estados Unidos. Hoje a gente tem o mesmo nível de juros, atividade mais fraca, né, a gente acha que a gente vai ver uma convergência nos próximos meses. Estamos mantendo a posição de Chipre, que acho que é uma posição mais estrutural, né, que pega um ciclo de queda do Fed, pega também a eleição, que a gente vai continuar, independente de quem ganha, a situação fiscal nos Estados Unidos vai seguir preocupante. Na parte de renda fixa local, deu uma leve perda. A gente tentou alguns trades de inclinação no início do mês, que não deram certo. A gente simplificou a carteira, ficou um pouco tomado e recuperou, né, no final do mês uma perda. Virou no mês de outubro tomado em juros. A gente acha que o mercado vai seguir pedindo
mais prêmio aqui devido à situação fiscal. Bolsa, né, contribuiu negativamente, 0,60, a gente tinha uma carteira de ações que não performou bem, né, tudo que a gente viu na parte fiscal, sinal de altos juros aqui, alguns cases ligados a petróleo, né, e commodities não performaram bem aqui na nossa carteira. A gente no final do mês simplificou depois dos estímulos positivos da China e tiramos nosso risco de Brasil e fomos para o risco, né, da Bolsa de IEM e Bolsa Americana, onde a gente acha que vai se beneficiar nesse cenário de queda de juros nos Estados Unidos e estímulos da China daqui para frente. Então, a gente entrou em outubro nessa carteira, né, com risco bem concentrado lá fora, né, e esperando alguma oportunidade aqui no Brasil, né. Tem prêmio, mas a gente precisa de uma guinada aí positiva na parte fiscal, alguma indicação de contenção de gastos para a gente, né, ver o fluxo voltando aí para o Brasil. Então, a gente vai seguir mais com essa cabeça, juro internacional, um trade relativo e compra de bolsa mais focado em ativos ligados à China. Queria agradecer a todos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Siga a gente nas redes sociais, que a gente está sempre, né, divulgando como é que está a nossa cabeça, como é que está nas posições dos fundos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Até o próximo report mensal. Um abraço.